Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar o regime jurídico dos servidores aqui do município de Erval Seco. Regime jurídico dos servidores, que é também conhecido como Estatuto dos Servidores. Esta lei apresenta os direitos que vocês que vão passar neste concurso terão como servidores do município de Erval Seco. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre esta lei é o conceito de servidor público, porque se esta lei traz os direitos dos servidores públicos, eu tenho que saber quem é servidor público. E de acordo com o artigo 2º, para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, ou seja, servidor público é a pessoa que está ocupando um cargo público aqui no município. E nós temos aqui no município dois tipos de cargos, os cargos efetivos e os cargos em comissão. O cargo efetivo é esse que tu vai conquistar passando no concurso público. Aí tu vai fazer um estágio probatório de 3 anos e passando no probatório tu tem estabilidade. Além dos cargos efetivos, também são cargos públicos os cargos em comissão, que são aqueles cargos de confiança, de livre nomeação e livre exoneração, também conhecidos como CC. O ocupante do cargo em comissão não precisa fazer concurso para ingressar, mas ele não vai ter aquela estabilidade que vocês que vão passar no concurso terão após 3 anos. Por que eu já estou explicando isso para vocês? Para vocês já entenderem que o servidor público é quem ocupa cargo público e se considera servidor tanto o concursado como também o em comissão. E se na prova a banca perguntar o conceito de servidor público, tu tem que lembrar que é servidor público quem ocupa cargo público aqui no município, tanto efetivo como em comissão. Se a banca afirmar que somente é servidor quem ocupa cargo efetivo, está errado, porque tu sabe que servidor público é quem ocupa cargo, seja efetivo ou em comissão. E é esse tipo de pegadinha que a banca faz na prova para tentar te confundir. Ao longo desta aula eu vou mostrando para vocês como costumam ser essas pegadinhas que a banca faz, e no final eu preparei uma bateria de questões no estilo da banca para que vocês possam praticar. Então, quando a gente conclui o estudo aqui, vocês terão as questões para que vocês possam tentar resolver por conta própria, e depois também eu vou gravar a correção das questões em vídeo, e essa correção das questões vai ser uma verdadeira revisão, porque a gente vai ver ali nas questões os principais pontos estudados ao longo da aula. E é muito importante que vocês sigam esse método de estudo, que vocês assistam às videoaulas, tentem resolver as questões que eu disponibilizo e depois também acompanhem a correção para revisar cada uma delas. Vamos continuando, e o artigo 3º apresenta o conceito de cargo público. Esse cargo que tu vai ocupar tem algumas características, e a banca poderá perguntar na tua prova quais são essas características, mudando alguma delas. Por isso, para te ajudar a memorizar, eu já coloquei nesse quadro as principais características que estão aqui no artigo 3º. Primeira característica do cargo público é que ele é criado em lei. Quando a prefeitura quer criar cargos, ela tem que enviar um projeto de lei para a Câmara Municipal, e somente se os vereadores aprovarem que esses cargos serão criados. Pegadinha que a banca já fez em prova. Ela troca a lei por outra espécie de ato. Se ela afirmar na prova que o cargo público é criado por decreto ou por portaria, está errado. Cargo público é criado em lei. Essa lei que cria os cargos em número certo, quer dizer, a lei diz a quantidade de cargos criados. E o município só pode nomear dentro dessa quantidade existente. Os cargos possuem denominação própria. Cada cargo tem um nome, como esse para o qual tu te inscreveu para participar neste concurso. Os cargos são remunerados pelos cofres municipais, é claro, e o cargo que tu vai assumir é um conjunto de atribuições e responsabilidades. Quando tu assume o cargo, tu está assumindo a obrigação de exercer essas atribuições e responsabilidades do cargo. Cargos que, como a gente viu já no artigo anterior, podem ser efetivos ou em comissão. O cargo efetivo é aquele que tu vai ocupar passando no concurso público. O cargo em comissão é aquele que não precisa de concurso para ingressar. O artigo 4º fala sobre a investidura em cargo ou emprego público, dizendo que para ocupar um cargo ou emprego público, tu tem que passar no concurso público, claro. Por isso que estamos aqui estudando.
para vocês passarem no concurso. Em regra, a gente tem os cargos efetivos que terão um concurso público que pode ser só de provas ou de provas e títulos. Quando o concurso for para o magistério municipal, concurso para professores do município, o concurso sempre é de provas e títulos. Os cargos do magistério são cargos efetivos, mas eles têm essa diferença, que o concurso para o magistério sempre é de provas e títulos, enquanto que para os demais cargos o concurso pode ser só de provas ou de provas e títulos. Quando o concurso é de provas e títulos, além dos pontos que tu faz na prova, tu também vai fazer pontos caso tu tenha títulos previstos no edital. E o edital vai dizer quais são os títulos que pontuam. Por exemplo, se tu tem um mestrado, doutorado, especialização, isso costuma valer pontos nos títulos. E o cargo em comissão, que eu já comentei com vocês antes, é aquele que não faz concurso para ingressar, que é um cargo de confiança. É um cargo de livre nomeação e exoneração, criado somente para essas funções de direção, chefia ou assessoramento. Este cargo em comissão não precisa de concurso para ingressar, mas também ele não tem estabilidade. A qualquer momento ele pode ser mandado embora, ele pode ser exonerado. Então essas são as características aqui dessa investidura nos cargos públicos. E o artigo 5º apresenta a função gratificada. Quando tu é concursado, quando tu ocupa um cargo efetivo e tu é convidado para desempenhar uma função de direção, chefia ou assessoramento, se tu aceitar, tu vai desempenhar a função e vai receber, além do teu vencimento do cargo, o valor da função gratificada enquanto estiver ocupando ela. Por exemplo, tu faz o concurso e tem um vencimento de R$4.000 e é designado chefe do setor e a FG é de R$2.000. Enquanto tu estiver na FG, tu vai receber R$6.000 por mês. Os R$4.000 do teu cargo e os R$2.000 da função. A qualquer momento, essa função pode ser retirada. E aí tu volta a receber somente os R$4.000 do cargo. Então a função gratificada é uma gratificação que é paga para o servidor concursado enquanto ele estiver desempenhando essas funções de direção, chefia ou assessoramento. O artigo 6º traz ainda que é vedado, ou seja, é proibido cometer ao servidor atribuições diversas das do seu cargo, exceto em cargos de direção, chefia ou assessoramento e comissões legais. Aqui está dizendo que não pode desviar o servidor de função. Quer dizer, a lei diz quais são as atribuições do cargo e o município não pode colocar um servidor para fazer coisas que não sejam atribuições do seu cargo, exceto nesses casos aqui de direção, chefia, assessoramento e comissões legais, que aí é uma exceção à regra e o servidor vai receber por estar nessa comissão ou nessa função gratificada. Muito bem, então é isso que nós temos nesse primeiro título, que ainda é bastante introdutório, mas nós já vimos uma série de detalhes que a banca pode perguntar na nossa prova. Vamos avançar agora para o estudo do título 2, que trata do provimento e da vacância. Pessoal, provimento são as formas de ingressar em um cargo público. O contrário do provimento é a vacância, que são as formas de sair do cargo. Então, no provimento, tu entra no cargo, na vacância, tu vai sair do cargo. Bom, nós vamos conhecer, então, como se entra em cargo público e como se sai dele. A primeira coisa que nós temos que saber, que é algo que a banca gosta muito de perguntar em prova, são os requisitos básicos para ingresso. O que é necessário para que eu possa ser servidor aqui do município? E o primeiro requisito é ser brasileiro. Quando a lei diz que o requisito é ser brasileiro, ela está dizendo que qualquer brasileiro que atender os requisitos poderá ocupar cargo público. Não importa se é um brasileiro nato ou naturalizado. Lá na Constituição Federal, o artigo 12 da Constituição vai diferenciar os brasileiros natos dos naturalizados e lá na Constituição Federal tem alguns cargos que somente o brasileiro nato pode ocupar. Mas são altos cargos, cargo de presidente da República, ministro do STF, diplomata, não tem lá nenhum cargo municipal. Os cargos públicos aqui do município podem ser ocupados por qualquer brasileiro, seja ele nato ou naturalizado. Por que eu estou te explicando isso?
Porque a banca já fez pegadinha em prova, dizendo que era um requisito básico ser brasileiro nato. E aí está errado, porque não precisa ser brasileiro nato. Basta ser brasileiro nato ou naturalizado para que tu possa assumir um cargo público. Então, fica atento na hora da prova, caso isso venha a ser perguntado. Segundo requisito, ter idade mínima de 18 anos. Esse eu acho que todos vocês já sabiam, né? Para ocupar um cargo público tem que ter no mínimo 18 anos de idade. Tem que estar quite com as obrigações militares e eleitorais. Para assumir o cargo, tu vai apresentar a tua documentação comprovando que tu está quite com essas obrigações. Ter boa saúde física e mental, também tu vai passar por um exame médico admissional. E outras condições que a lei preveja para o cargo, porque dependendo do cargo, a lei pode exigir outros requisitos. Então esses são os requisitos básicos genéricos aqui para assumir cargo público aqui no município. O artigo 8º apresenta as formas de provimento. Formas de provimento são formas de ingressar, de entrar num cargo. E a primeira delas é a nomeação. Para ser nomeado em um cargo efetivo, tu tem que passar no concurso. E aí tu vai passar no concurso público, vai ser nomeado, vai tomar posse e entrar em exercício no cargo. A gente vai ver hoje como funciona a posse e o exercício. Essa é a forma que todos ingressam pela primeira vez. Quem não é e nunca foi servidor, só pode ingressar em um cargo pela nomeação. Quem já é ou já foi servidor, poderá, por algum motivo, passar pelas outras formas de provimento que a gente também vai conhecer hoje nesta aula. E as outras formas de provimento são a recondução, a readaptação, a reversão, a reintegração e o aproveitamento. E depois que nós estudarmos todas essas formas de provimento, nós vamos estudar as formas de vacância, lá no artigo 35. O provimento e a vacância, um é o contrário do outro, porque no provimento tu vai entrar no cargo, na vacância tu vai sair do cargo. E as formas de vacância são a exoneração, demissão, readaptação, recondução, aposentadoria e falecimento. Por que eu já coloquei elas lado a lado aqui? Para mostrar para vocês que tem duas formas que são ao mesmo tempo formas de provimento e vacância, percebeu? A readaptação e a recondução, que a gente vai estudar na sequência, são ao mesmo tempo provimento e vacância. Por que isso? Porque tanto na recondução como na readaptação, o servidor está ocupando um cargo, ele vai sair desse cargo, ou seja, vai acontecer a vacância no cargo, e ele vai entrar em outro. Então acontece ao mesmo tempo vacância e provimento, porque a readaptação e a recondução são situações que o servidor muda de um cargo para outro. E a banca pode perguntar na tua prova quais são as formas de provimento, que também são formas de vacância. Se isso for perguntado, tu vai lembrar que são elas a recondução ou a readaptação. Mas é mais comum que a banca apenas pergunte na prova quais são as formas de provimento ou quais são as formas de vacância. E quando a banca pergunta isso, geralmente ela mistura formas de provimento com formas de vacância. Por isso é bom tu já entender e memorizar como se entra e como se sai de cargo público. Claro que após nós conhecermos aqui na aula cada uma dessas formas, vai ficar muito mais fácil de vocês lembrarem. E aí depois que vocês tiverem assistido essa aula, vocês vão pegar esse material para fazer uma releitura de revisão e ao fazerem essa releitura, vocês vão perceber, então, como tudo faz mais sentido, as formas de provimento e vacância, e como vai ficar fácil para vocês acertarem a questão na hora da prova, caso a banca formule uma questão neste formato. Bom, sobre o concurso público, o artigo 9º estabelece que as normas do concurso são estabelecidas em um regulamento. E aqui, pessoal, é muito importante conhecer o prazo de validade do concurso. O prazo de validade do concurso é o prazo dentro do qual o município pode convocar os aprovados para assumir o cargo. E o concurso pode ser até 2 anos, prorrogável uma vez, por mais 2 anos. Dentro desse prazo de validade, o município pode convocar os aprovados. E é muito comum que o município convoque mais aprovados, além das vagas previstas no edital. É por isso que existe o chamado cadastro reserva. Então, mesmo quando alguém faz um concurso e não fica dentro das vagas, se ficar bem classificado, tem uma boa chance de ser convocado ao longo da validade do concurso. Porque dentro desses 4 anos, porque validade de 2 mais 2 dá um total de 4, né? Dentro de 4 anos, as vagas que surgirem, o município pode preenchê-las com esse mesmo concurso. E só depois de encerrada a validade que o município vai abrir um novo concurso público.
Por isso o concurso público também às vezes é um investimento de longo prazo, né? Porque mesmo quando a gente não fica dentro das vagas imediatas, ao longo da validade tem uma boa chance de ser convocado. Bom, a nomeação então pode ser em comissão ou em caráter efetivo. A nomeação para os cargos de confiança, para o CC, vai ser em comissão. E nos demais casos em caráter efetivo. A nomeação em caráter efetivo sempre vai ser precedida de concurso público, respeitando sempre a ordem de classificação dos candidatos. Quando tu é nomeado, tu ainda não é servidor, tu ainda não assumiu o cargo. Quando tu é nomeado, tu está sendo chamado ou chamada para assumir o cargo. E quando acontece a tua nomeação, tu tem um prazo para comparecer e dizer: eu que passei no concurso, aceito o cargo. E esse prazo que tu tem para aceitar o cargo é de 10 dias, prorrogável por mais 10. Este é o prazo de posse. Depois que tu toma posse, tu ainda tem um prazo para entrar em exercício, para efetivamente começar a trabalhar, que é um prazo de 5 dias. E a banca pode perguntar na tua prova qual é o prazo de posse ou de exercício. Lembra, a posse é de 10, prorrogável por mais 10 a contar da nomeação. Assinado o termo de posse, 5 dias para entrar em exercício, a contados da posse. Esses, então, são os prazos de posse e exercício. Quando tu toma posse no cargo, tu vai apresentar uma declaração se tu exerce outro cargo ou não, e também declaração de bens e valores que constituem o teu patrimônio. Professor, e se eu perder um desses prazos de posse e exercício? Aí tu perde o cargo. O parágrafo 2º do artigo 15 estabelece que será tornado sem efeito o ato de nomeação se não ocorrer posse e exercício nesses prazos. Então, perdeu os prazos, perdeu a nomeação. E aí o município vai convocar o próximo da classificação do concurso. Por isso é muito importante vocês estarem atentos para comparecerem no prazo de posse e exercício. Tem 3 situações que não interrompem o exercício. Como assim? Quando tu é promovido dentro da carreira, ou quando tu muda de cargo pela readaptação ou recondução, tu não vai parar de trabalhar. Está num cargo hoje, amanhã já está no outro. Não há uma interrupção, não há um prazo para se apresentar no novo cargo. E a banca pode perguntar na tua prova quais são essas situações que não interrompem o exercício. E aí tu vai lembrar que a readaptação, a recondução e a promoção não interrompem o exercício. Tu não vai parar de trabalhar nesses casos. As informações sobre o início, interrupção e reinício de exercício todas são registradas no teu assentamento individual, que é lá a tua ficha funcional, né? O artigo 19, ele traz uma situação que vai parecer estranha para muitos de vocês, que é uma coisa antiga que ficou nas leis, dizendo assim: se o servidor, para assumir o cargo, a lei exigir que ele dê uma garantia, ele só poderá assumir o cargo dando essa garantia. Primeira coisa para vocês ficarem tranquilos, isso não é para o cargo que vocês estão estudando no concurso, não. Essa situação aqui seria para um cargo de confiança, de algum servidor que teria muita responsabilidade por dinheiro público. E aí, para prevenir alguma fraude ou algum desvio, o servidor tinha que dar essa garantia antes de assumir o cargo. Aí ele ia assumir o cargo por um tempo. Quando ele deixasse o cargo, ele tinha que prestar contas. E se tivesse tudo certinho, ele pegava de volta essa garantia. Era assim que funcionava isso para alguns cargos em comissão. Bom, mas mesmo isso não se aplicando para vocês que vão fazer o concurso, isso aqui já foi perguntado em provas da banca. E quando a banca pergunta sobre essa caução, ela gosta de perguntar quais são as modalidades pelas quais o servidor que vai ocupar esse cargo em comissão poderia dar essa garantia. E a lei estabelece 5 possibilidades. O servidor pode depositar um valor em conta corrente, aí ele deposita o valor e assume o cargo. Quando ele deixar o cargo, prestou contas, tudo certinho, pega o dinheiro de volta. Ou poderia fazer uma hipoteca sobre algum imóvel que possua, ou adquirir títulos da dívida pública, ou fazer um seguro fidelidade funcional em uma seguradora, ou ainda carta fiança de terceiro que tenha bens imóveis. Por uma dessas formas seria dada a garantia. E como eu falei para vocês, somente após prestar contas e estar tudo certinho, ele poderia levantar essa caução.
Essa é uma disposição bem antiquada que ainda consta no texto da lei e, muito embora ela não tenha muita aplicação prática hoje em dia, ela é perguntada em provas de concurso e vocês têm que conhecer essas hipóteses. A próxima sessão trata da estabilidade, talvez o principal motivo para estarmos aqui estudando. Estamos aqui estudando porque vocês querem e vão conquistar um cargo efetivo. Vocês vão passar no concurso, vão fazer um probatório de 3 anos e passando no probatório vocês serão estáveis. E depois que tu é estável, é muito difícil perder o cargo. Porque o parágrafo único deste artigo apresenta que o servidor estável só pode perder o cargo por 4 formas. Primeira forma, sentença judicial transitada em julgado, que é uma decisão judicial definitiva condenando o servidor à perda do cargo. Segundo, mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa. E hoje a gente vai estudar como funciona esse processo administrativo disciplinar que a gente vai chamar de PAD. Também, o servidor estável pode perder o cargo mediante uma avaliação periódica de desempenho assegurada ampla defesa. Essa terceira hipótese, ela depende de uma lei complementar dizendo como vai ser. Na prática, ela ainda não está sendo executada, mas pode ser implantada, já está prevista na lei. E pode ser perguntado em prova. Essa avaliação periódica de desempenho, o servidor, depois de ser estável, vai continuar sendo avaliado. E se tiver um resultado muito ruim, poderia perder o cargo, mas sempre assegurando para ele a chance de se defender. E a última hipótese é o cumprimento dos limites de despesa com pessoal. O cumprimento dos limites de despesa com pessoal está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. E se o município está acima dos limites previstos ali na lei, ele vai adotar algumas medidas para reduzir o gasto com pessoal. Mas é muito difícil que o município exonere um servidor estável, porque antes de exonerar um servidor estável, o município vai reduzir cargos em comissões e funções de confiança, vai exonerar não estáveis e, em último caso só, que vai exonerar estável. E isso tem que ser tudo bem justificado. Não é simplesmente afirmar que está cortando o gasto e sair exonerando. Não, tem todo um procedimento para isso. Por isso, na prática, é muito difícil acontecer. Então, a gente tem aqui 4 formas de perder o cargo, mas na prática mesmo as 2 primeiras que acontecem mais. Porque a terceira ainda não está regulamentada e a quarta é muito difícil acontecer, embora possa acontecer. Na tua prova, tu tem que lembrar que tem essas 4 formas de perda do cargo do estável, porque a banca poderá perguntar elas. Se ela falar sobre a primeira, sentença judicial, não esquece que não basta ser uma sentença judicial. Tem que ser uma sentença judicial transitada em julgado, que significa uma sentença judicial definitiva da qual não cabe mais recurso. Então essas são as formas pelas quais o servidor estável poderá perder o cargo. E essa é a vantagem da estabilidade, porque depois que tu é estável, somente por essas formas tu pode perder o cargo. No próximo artigo nós temos os quesitos que são avaliados no estágio probatório. Sobre esses quesitos e demais assuntos a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.